Podemos? Ou não? Jesus nos abençoe nesse nosso encontro deste sábado, 6 de fevereiro de 2016, né? Em pleno carnaval, né? Com certeza. Então, o Livro dos Espíritos, questão 928. Pergunta: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Vamos tentar analisar isso aqui. Aí, nota 0 para Kardec nessa pergunta, tá? Muito bem, então vamos lá. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, cuidado com isso, aptidões naturais não caem do céu, não. Eu evoluo primeiro no trajeto da química, em seguida, se eu me interessar, física. Se eu continuar interessado e estudando, biologia, depois aritmética, depois astronomia e depois a língua. De acordo? Então, isso não é Deus que determina, não. Cada um de nós tem em si as aptidões. Só que essas aptidões fluem naturalmente se nós eliminarmos suavemente, lenta e suavemente, a preguiça natural que nós envergamos a partir do reino animal. O reino animal, se tiver casa e comida, ele nasce, vive e morre tranquilamente. Então, domesticar os animais não é uma coisa correta, não. De acordo? Certo? Domesticar os animais é antecipar a evolução deles. Só que antecipando a evolução deles, o tempo ganho no reino animal é perdido no reino nominal, cujas tendências animais estão prevalecendo, predominando. De acordo? Com certeza. Então, evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, outro detalhe, não existem aptidões naturais, eu as buscarei quando e se eu quiser. Quer dizer, você quer dizer também que não existe nada natural, não? Não existe nada natural. Tudo é um processo de formação. A única coisa natural que nós temos é uma inteligência dormindo. Eu a acordarei quando eu quiser. De acordo? Isso é que é a única coisa natural. Então, Deus me fez como cópia dele. Só que me fez como princípio inteligente, nunca como espírito. Eu é que desenvolvo a minha aptidão como espírito. Eu, como espírito, posso fracassar e posso me anular. De acordo? Isso é muito sério, porque é o contrário do que ensinam as religiões, inclusive a doutrina dos espíritas. Certo? Eu posso matar o meu espírito. De acordo? Matar o meu espírito, eu não saio de princípio inteligente, porque um espírito num corpo nominal, mas que é um boçal e persiste como boçal, né? Ele vai alimentar planetas iniciantes. De acordo? Que é válido também. Quer dizer, validade, 2 pontos. O que é que eu faço da minha inteligência? Ponto final. De acordo? De acordo. Porque eu estou analisando aqui que o planeta Terra ele foi criado para nos obrigar, não é verdade? É porque nós existimos antes do planeta Terra. Isso. Com as nossas tendências e inteligência viajando até um certo ponto. Sim, mas igual você fala, se hoje nós estamos carregando ou vestindo um corpo, né? Você fala, Isso, um corpo de primata, então o primata está nos servindo. Acontece o seguinte, é preferível eu ser um primata no reino nominal do que eu ser um primata adormecido fora do tempo, esse teu. Adormecido fora do tempo. Isso.
Um primata adormecido fora do tempo. Não nasce, nem sabe que pode nascer, nem sabe que existe. Por que nós não nos lembramos do passado? Não é só porque os princípios inteligentes dos nossos corpos, principalmente do cérebro, são quaisquer princípios inteligentes. Não é só por causa disso, não. É porque ao meu acomodamento, comer, beber e dormir, basta para mim. As religiões são criminosas ensinarem os prosélitos a agradecer a Deus o pão de cada dia. O certo não é agradecer a Deus o pão de cada dia. O certo é viajar intelectualmente no seu cérebro, analisando e indagando. Por que eu dependo do reino vegetal para eu sobreviver? De acordo? Agora, quem só vive do reino animal está pior do que quem acredita que depende do reino vegetal. Se soubermos pensar corretamente, nós iremos entender um ponto fundamental. De onde vem o reino vegetal? Do ar atmosférico, esse deu. Então eu posso, como espírito, modificar o ar atmosférico, gerando o reino vegetal dentro do meu próprio corpo. Ficou claro aí? Sim. E não depender do reino vegetal, colher o vegetal para depois me alimentar dele. Porque o alimento que a gente ingere, o meu corpo não vive do alimento ingerido, mas vive dos gases saídos do alimento. É por isso que todo alimento dentro do nosso corpo se putrefica para depois a gente se alimentar dos gases da putrefação. De acordo? Mesmo acabou. Não, tranquilo, aí tranquilo. Porque nós temos que aprender direito, senão não é. Não, exatamente, mas você tem uma informação que não dá, eu não lembro total não. Você fala que a questão do corpo primata, pessoal, né? 800 anos, você tem um negócio, você fala isso. Nós precisamos de 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Foi preciso isso, foi necessário. 1 milhão de anos para a gente adequar os primatas para nós usurparmos os corpos deles. Então eu estava fazendo um treinamento. Eu estava treinando o primata para me aceitar na minha genética, modificando a genética dele. Consciente ou inconsciente? Aí tudo é inconsciente. Nosso estudo aqui que já é treinamento para consciência existencial. Treinamento. Que a humanidade inteira tem pensamento contínuo, mas age como animal. Analisa bem. Não temos leis e polícia? Isso. Se temos leis e polícia, nós somos animais. Exatamente. Agora, então, você quer dizer que o processo começa com inconsciência? Processo. Nós dois é que estamos tentando sair para a consciência agora. Para a consciência, acordar a consciência. Graças a Kardec, porque ele é que trouxe a chave, o X da questão. Voltando lá nos primatas, esse trabalho que você falou que nós fizemos lá naquela época, então a gente estava vendo ou não? Quando fala inconsciente, então inconscientemente não, a gente não via nada. Porque participava sem saber também. A gente só vê, analisa e registra tendo consciência. Ter consciência, sei o que estou fazendo. Não ter consciência, estou fazendo sem saber. Deu? Então a gente estava passando por um processo de tipo rato de laboratório. Agora, sim, isso. Então foram 1 milhão de anos, 200 mil anos, treinando, fazendo o primata nos ver e se familiarizar conosco. E 800 mil anos fazendo o primata sonhar com o nosso mundo. Deu? Nosso mundo espiritual, que a gente poderia materializar ele aqui. Então, para nós entrarmos aqui, nós usurpamos os corpos dos primatas, mas pagamos a conta, dando a eles 1 milhão de anos de aprendizado para o futuro deles e não para o presente nosso. O que Jesus quis dizer naquela frase maravilhosa? Algumas ovelhas não são desse aprisco.
é porque são ovelhas, são espíritos ingênuos que entraram aqui por ingenuidade, não por sabedoria. Ingenuidade. Eu amo fulano ou beltrano ou ciclano. Isso aqui é ingenuidade. Não adianta eu amar. O certo é eu ser amado para eu desejar amar quem me ama. Esse que é o caminho. Esse é o caminho. Os homens não estão matando as mulheres porque não querem eles? Não estão matando? Quer dizer, é um primata num corpo de homem. Vê se Deus me prova que eu estou errado. Quem mata uma mulher porque ela não quer ele é um primata num corpo de homem. Me provem que eu estou errado. Não é um homem. Então eu estou no século XXI vivendo 21 séculos antes. Vê se Deus. Com certeza. Quer dizer, o século avançou, os séculos avançaram, mas eu estou lá atrás, no zero, entendeu? A outra fase de Jesus, a ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada são espíritos encarnados que são inteligentes, mas não usam a inteligência. Preferem comer, beber e dormir. O desastre humano é preocupação com comer, beber e dormir. Porque o meu corpo, só ele é que come, bebe e dorme. Eu, o espírito, não preciso nem comer, nem beber, nem dormir. Vê se deu. Não tem um quadro ali que fala ali, ó, alimente seu cérebro com livros? Alguém criou isso, né? Entenderam bem? Por que livros? Porque os livros nos trazem informações, onde essas informações, tudo que eu não entendo, é o meu infinito entendível se eu me esforçar, estudando mais intensamente. Falou tudo. Deu calor? Fechou. Vou te falar. Essa folia tá danada. Ficou claro? Pode seguir. Pode seguir. Beleza, né? Muito bom. De novo o início da pergunta para me dar sequência. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, o mais importante que ainda veio mais intuição. Aptidão natural. É por isso que eu estou reencarnado. Porque se eu tivesse encarnado, não seria aptidão natural, seria desbravamento de aptidões desconhecidas. Deu? Né? Deu, acabou. Chique. Então, Deus indica a nossa vocação. Não. Está errado, meu caro Kardec, onde quer que você esteja. Deus não indica nada. As minhas aptidões e a minha vocação são oriundas de eu já ter tido, vivido e perdido. Por isso eu estou reencarnado. Reencarnar, 2 pontos. Sou obrigado a nascer de pais com menor intelecto, vê se deu. Ou com menor intelectualização, como queiram. De acordo? Então, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Não, isso não existe. Nesse mundo nós somos numa gigantesca lixeira que só quem quiser sai de dentro da lixeira. Ficando entendido que para sair de dentro da lixeira tem que ficar por um tempo indeterminado na superfície do lado de fora da lixeira, dentro do planeta Terra. Nosso estudo é que, se a humanidade da Terra não quiser melhorar, nós não vamos insistir. Nós vamos estagiar em mundos já melhorados. Deu? Então, quem quiser se corrigir, corrija a si próprio. Não queira corrigir ninguém, nem mulher, nem filhos, nem ninguém. Corrija a si próprio. Quem quiser vai nos ver e querer informações em maiores detalhes. De acordo? Eu não existo para corrigir ninguém. Eu custa dar conta de mim. Viu? Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação, não. Os nossos males existem por causa de uma só coisa: preguiça da inteligência. Deu? Que eu tenho inteligência, só que eu tenho que acordar essa inteligência
e colocar ela viajando no desconhecido. Para minha inteligência viajar no desconhecido, eu tenho que me matricular numa escola para aprender e não para enganar o professor colando, entendeu? Quem cola numa escola mata o tempo do seu espírito, não importando que está matando o tempo do corpo, porque o tempo do corpo vai morrer de qualquer jeito. Agora, o que eu faço do tempo do meu espírito dentro de um corpo? Essa é que é a indagação preponderante. De acordo? De acordo, com certeza. Então vamos à resposta? Vamos. Tomar um gole aqui, porque você já viu, né? Até que essa pergunta aqui ela é bem simples. Que bom. Se você acha que ele é simples, é porque você é mais velho que eu, viu? Ué, não tem uma diferença nisso? É claro que tem. Se você acha ela simples, é porque você já está careca de saber. Não, é uma maneira assim de dar aquele entusiasmo, né, pra galera. Ah, é? Estudar, vamos estudar. Não desanime. Tá bom. Me engana que eu gosto. A resposta. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Que eles poderão por ele. Kardec, perdoe, onde quer que você esteja, mas eu discordo completamente dessa resposta. E vou explicar por quê. Quem concordar comigo, bem. Se não concordar, né, ignora que eu existo. De acordo? Gostei. Então, vamos à resposta em partes. Assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, cuidado com o pai. Eu sou pai de filhos do sexo, eu não sou pai de filhos do amor. Filho do sexo, quanto pior, melhor. Filho do amor, eu estou pronto para evoluir aprendendo com meus filhos. Porque o certo é o pai e a mãe aprenderem com os filhos. Só que esse certo é provisório, porque depois eu vou ter direito a atrair pais para minhas futuras reencarnações, atrair pais que irão me dar a genética deles. Entendeu? Pais aprenderam com filhos, são filhos fracassados reencarnados. Filhos aprendendo com pais, são espíritos avançando na evolução com direito de atrair pais professores espirituais, deu? Porque professor carnal é para falar direito, deu? Com certeza. Já foi, né? É só para o intelecto. Só que intelecto é desbravamento da palavra. Agora, o intelecto espiritual é nascimento do espírito, deu? Porque eu sou projeto de espírito. Só eu posso fazer o meu projeto se transformar em espírito, se e quando eu quiser, ficando entendido que paralelamente eu posso matar o meu espírito. Deu? Com certeza. Outro dia, se você quiser, nós abrimos o leque e lembra da questão 928. Viu aí? Vou até deixar aqui marcado. Eu posso matar o meu espírito, apesar de Kardec dizer o contrário. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que trazer para quem nos escuta o que eu acredito. Por que o que eu acredito? Acreditar é porque, no meu caso, é fruto de pesquisa por mais de 40 anos, entendeu? Porque eu há mais de 40 anos renunciei a tudo. Estou dando uma despesa tremenda à nação aí, vivendo de aposentadoria, para ter tempo de estudar, entendeu, né? Então, assim é de fato, muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, pais que têm orgulho e avareza, não são pais para a evolução dos filhos, mas é pais para a punição dos filhos, porque tem orgulho e avareza. O desastre humano está nos vícios.
A humanidade da Terra está tão encrencada que um vício anula 10 qualidades na Terra. Um vício impede que, se eu tiver 10 qualidades, eu seja impedido de ser feliz. Deu? Com certeza. Está claro, né? Desviam seus filhos da senda. Pai nenhum desvia o filho. Pode desviar até os 7 anos. Depois o filho dá uma banana para o pai e para a mãe e vai cuidar da vida dele. Já vou? Quem tem juízo tem vida própria a partir dos 12, 13, 14 anos. Tem vida própria. Pode fingir que está obedecendo. Já vou? Mas ele pode ter vida própria a partir dos 12, 13, 14 anos. Desviam seus filhos da senda. Se um pai desvia o filho, boa coisa o filho não é, vê se deu. Que se fosse um filho racional, quer dizer, os da razão, pai nenhum desviaria o filho. De acordo? Da senda que a natureza lhes traçou. Não existe isso. A natureza está em disponibilidade. A natureza não manda nada em ninguém. A natureza é para nós tomarmos dela o que ela tem, enquanto formos ignorantes. Quando deixarmos de ser ignorantes, vamos tomar da natureza o aprendizado para fabricar em laboratório que a natureza fabrica graças às 4 estações do ano. Deu? Tá claro? Comprometendo-lhes a felicidade. Cuidado com isso. Ninguém compromete a minha felicidade. Eu posso construir a minha felicidade. Agora, como eu estou num planeta de infelicidade, eu posso ser infeliz porque estou na solidão. Só que essa infelicidade é provisória, porque a minha solidão não é porque eu não sei atrair quem presta, não. É porque eu não tenho acesso a quem presta. Deu? Por enquanto. Porque para atrair tem que ter acesso. Atrair mentalmente eu busco a criatura. Agora, para mentalmente eu buscar a criatura certa, eu tenho que comandar os átomos que vão manter a informação da minha disponibilidade em relação à criatura A, B ou C. Deu? Deu. Tá claro, né? Tá claro. Quem tiver dúvida, eu sei que é complicado. Pode usar o secretário. Pode usar o... Então, comprometendo-os a felicidade, não. A felicidade só eu fabrico, não cai do céu. Não adianta rezar, não, tá? Comprometendo-os a felicidade, por efeito desse desvio. Não há desvio, que é falta de engatilhar átomos anulando os desvios. Né? Agora o final aqui, responderão por ele, quer dizer, lei de causa e efeito. Só que lei de causa e efeito é para o ignorante, não para quem sabe pensar. Deu aí? Deu, tranquilo. Se não tem dúvida, 928 lá. Complicada essa questão, né? Super. Devagarzinho chegar lá. 928A. Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Pergunta cretina, Kardec, me socorre. Tem dó, não é a vida, não é assim não. Vamos devagar, cara. Vamos analisar aqui a pergunta, né? Acharias então justo? Só até aí. Justeza, justiça, né? Quem fabrica isso é o dono, o espírito, dono dela. Somente. Justiça. Se eu viver uma vida limpa, séria, honesta, cumprindo com o meu dever, eu preciso cruzar o meu caminho com a polícia? Não. Pensa com calma. Não. Agora, se eu cruzo o meu caminho com a polícia é porque eu devo estar capenga em alguma área.
que atrai a polícia. Com certeza. Dizem que a polícia sente o faro de um meliante, né? Não é só isso não. Isso chama-se mediunidade no policial, deu? Tá claro aí? Então ele sente a atração do meliante. Quando o meliante vê um policial, só dele pensar, tem que me esconder, tem que disfarçar, aí o pensamento dele já vai direto no policial dele, um policial sério, um policial firme nas suas ações. Deu? Que não é o caso da maioria dos policiais hoje, não é? Que deturparam o poder. De acordo? Com certeza. Então, achareis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade, filho de um homem altamente colocado na sociedade, ele está colocado altamente na sociedade por direito próprio, ou o chamado Deus ele colocou ele lá porque não tinha coisa melhor? Pensa com calma. Eis a questão. Quem é rico? É rico porque faz jus à riqueza ou porque não tem coisa melhor, bota qualquer um lá como rico para servir de modelo de interpretação de contrários. Na Terra, quem é rico abusa e zomba. Quem é pobre odeia. Os dois estão errados. Então quem é pobre odeia, na próxima vai ser rico. Não porque mereceu, mas porque odiou, vestiu. De acordo? E o rico zombou, vai ser pobre porque zombou. De acordo? Então, eu tenho que saber ser rico para poder ter direito adquirido de ter riqueza continuada. Porque o certo não hoje é rico, amanhã é pobre, não, está errado. Quando eu sou pobre, eu não tenho tempo com o meu espírito. Quando eu for rico, eu tenho tempo com o meu espírito. Mas eu prefiro gozar o corpo, deu? Então eu mesmo me puni para voltar a ser pobre, deu? Tranquilo. Deu, né? Então, acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos? O que tem que fabricar tamanco? Nada a ver, nada. Não é? Nada. Se ele fabrica tamanco é que ele não tem aptidão para fazer coisa melhor. Ah, mas ele é filho de um homem rico, não. O homem que é rico, não ele. Ele veio através desse homem rico. Deu? Outra coisa. Por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão, é preferível fazer tamancos, pondo amor nos tamancos, do que fabricar tamancos sabendo que podia fazer coisa melhor. Vê se deu. Deu? Resposta. Cumpre não cair no absurdo. Agora eu gostei. Porque a pergunta é um absurdo. Né? Nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa, poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. O finalzinho aqui está perfeito, cara. Está perfeito. Agora, voltando e analisando. Cumpre não cair no absurdo. A humanidade da Terra é um absurdo. Com certeza. Porque nós existimos para vivenciar a heterogeneidade, não ao escândalo, mas uma heterogeneidade próxima, paralela. De acordo? De acordo. A civilização tem suas exigências. Como lei de causa e efeito, só Deus pode exigir de nós, nos obrigando a nascer. Deu? Tá claro aí? Tá claro. Tá, né? Tá dando soninho aí? Um pouquinho. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Se o homem de fato fosse altamente colocado, ele geraria filhos altamente colocados, e não o contrário,
Então ele não é altamente colocado, ele está altamente colocado, porque não tem coisa melhor. Jesus nasceu de uma mulher santa, purificada, sem máculas, madura desceu. O certo seria Jesus nascer de uma mulher com todos esses predicados, só que intelectualizada, deu? Mas que na Terra ainda não entrou intelectualização. Intelectualização, para entrar, o professor pode dar a prova para o aluno fazer em casa. Falei claro? Que se tem que vigiar o aluno, não é aluno em Deus, é aluno no diabo, deu? Falou tudo. Falei claro? Falou claro. Como diz que se pode fazer outra coisa, lei de causa e efeito, eu posso realmente fazer coisa melhor. Mas na lei de causa e efeito eu sou obrigado a fazer o pior. Analisem bem na Terra. Os devassos se candidatam na política e ganham as eleições. Os honestos são ignorados, Deus. Com certeza. Onde está o erro? Na soma, na multidão de ignorantes. Uma multidão de ignorantes se convence pela palavra de Deus. Agora, o verdadeiro convencimento é pelos atos. Está claro? Claro. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades. Isso, poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades. Só que se quiser investir em si mesmo. Analisa a humanidade. A humanidade não pode saber que alguém tem, porque a inveja desse alguém, sabendo que o outro tem, prejudica o outro que tem, entendeu? Então, quem for esperto na Terra, esconde seu potencial, certo? Porque se mostrar o seu potencial, é invejado. Por que é invejado? Porque o lugar dele não é aqui. Junto de contrários tem que ser um lugar junto de iguais. Iguais. Deu aí? Isso aí dá para entender e sentir bem na pele. Isso. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico. Isso. Só que o advogado recebe o título de doutor. O mecânico, só de estar com o macacão todo sujo de graxa e tinta, é desprezado, deu? Então, o mecânico com o macacão sujo de graxa e tinta vale o pão de cada dia que consome. O advogado vive às custas de terceiros, deu? Deu mesmo? Deu. Obviamente vamos dizer, mas ele usa a inteligência dele. Só que usa a inteligência materializada na faculdade e não inteligência trazida com ele de vidas anteriores, independente da faculdade. Nossa, você foi longe demais. Você foi longe demais. Ué, você quer o quê? Acabou? Você quer o quê? Se a gente for analisar, a maioria das profissões são desse jeito livre. Agora sim. Então, de terceiros. São profissões compradas e não direito adquirido. Deu a diferença? Sim. Né? Mas agora nós estávamos falando anteriormente, né, da questão da inconsciência, né? Muitos das vezes estão em profissões inconscientemente. Inconscientemente ou por orgulho? Pensa com calma. Um pai rico quer que o filho tenha um título de doutor ou um título de mecânico? Não, doutor. Orgulho, então, por orgulho. Por orgulho. Só que esse pai esquece do principal. Meu filho está pronto para ser doutor? Não. Ou já está calejado na área da mecânica? Certo? Um doutor falando não movimenta um carro. Falei, claro, uma máquina. Sim, sim. Agora, um bom mecânico faz a máquina funcionar. Sim. Fazendo a máquina funcionar, dá faturamento. Dando faturamento é lucro saindo do próprio trabalho. Maravilha.
Enquanto que um doutor é louco caído do céu, viu? Deu sorte porque o juiz tal aprovou, viu? Mas eles falam o seguinte, começando no equívoco, né? Vamos dizer errado, né? Errado não existe, existe o equívoco. Tem a probabilidade de chegar no consensual. Isso aí é a mesma coisa que é preferível entrar no inferno para saber o que é o céu, ou desejar o que é o céu. Mas o planeta é de provas e expiações, Miranda. Planeta de provas e expiações. Eu não sou, estou o quê? Teimoso. Deu, né? Porque planeta de prova e expiação é de teimosos. Teimosos no meu inferno. No meu inferno. Agora sim. No meu inferno. Agora eu estou no meu inferno, mas eu fico ambicionando o céu. Só que para eu ambicionar o céu, eu tenho que corrigir o meu inferno. Para eu corrigir o meu inferno, eu tenho que fazer jus a substituir princípios inteligentes e infernais. Vê se deu. Com certeza. Eu estou num corpo biológico, não tenho capacidade de ser eu sem um corpo biológico. Então eu tenho que corrigir o corpo biológico para depois eu saber corrigir, sem o corpo biológico, corrigir os componentes do corpo etéreo, que é o perispírito. Deu, não deu? Com certeza. Então são 3 civilizações. Eu, espírito que não existe, projeto não existe, perispírito e corpo biológico. Corpo biológico, eu estou na casta da vida, vê se deu. Sim. De acordo? De acordo. Tranquilo. Princípio inteligente, eu sou a vida presa na casca. Você que é perispírito. De acordo? Bacana, eu falei princípio inteligente é por eu. Mas então, princípio inteligente comanda a casca dele. Por que comanda a casca? Porque não tem vida própria sem casca. Quando tiver vida própria sem casca, a casca estará dominada no concreto, dentro do abstrato, que será, a partir de então, o perispírito. Maravilha. De acordo? De acordo aí, garoto. Informação espetacular. Doutrina espírita é para isso, é para a gente estudar 40 anos, como no meu caso, trazendo algo que vale a pena, Agora, quem nos escuta, se disser, nossa, entendi, mas não aplicar em si próprio, não entendeu. Não entendeu. Com certeza. Viu a embalagem, viu? Certeza. Aí já fechou isso aqui, né? Agora tem o próximo, que é da mesma questão. Tem um adicional aqui, vamos ler, porque pode ter alguma coisa aqui. Exatamente. Não é? Fechar com chave de ouro. Essa aguazinha, viu, menino? A aguazinha tá curando a minha dor de cabeça. Você deve ter colocado alguma coisinha que tá dando aquele soninho. Não, porque essa águazinha eu filtro 2 vezes. Tem um filtro de baixo e tem um filtro de cima. Quando eu abasteço o filtro de cima, eu tiro a água do filtro de baixo. Só que quando eu faço isso, eu mentalmente abraço o filtro de baixo. Então eu fluidifico a água que você está bebendo. Agora, você está curando é porque eu fluidifiquei, não. É porque você vale a pena. Porque se não vale a pena, não adianta fluidificar. No sério, né, meu? No sério? No sério? Quer dizer que se não valer a pena... Se não valer a pena, passa direto. Passa direto. Os princípios inteligentes da fluidificação cascam fora. Cascam fora, não dá. Esse aqui não está pronto, entendeu? Então cuidado com quem bebe remédio ou água fluidificada. Não basta ser remédio ou água fluidificada. Tem que merecer a fluidificação, entendeu? Quer dizer que até o remédio químico também... Químico também é a mesma coisa. Então, quem vai comprar um remédio, cuidado. Não mentaliza fortemente. Nossa, que absurdo, é caríssimo o preço. Já está anulando, se tiver boa intenção do laboratório, porque o laboratório quer curar os doentes para justificar o preço, deu? Deu. Agora, se eu bebo o remédio desaforo, que absurdo quando eu paguei, eu estou desfluidificando o remédio, deu? Vamos lá. Então, cuidado.
Se eu estou num planeta onde a maioria vive do roubo, boa coisa eu não sou, viu? Não é o outro que rouba, não. Eu estou aqui. Se eu estou aqui e eu sei que não deveria estar aqui, eu tenho que me corrigir. E não querer corrigir quem está me enganando nos medicamentos, viu? Tá tudo errado. Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Meu Deus. Quer dizer, se eu estou aqui, eu sou pior do que o outro, né? Olha. Eu sou pior do que o outro. Por isso é que o mal tem vez. E o bem tem que... carrega o mal, não, viu? Tem que ficar bem escondidinho. Mantém o mal humilde, viu? Então vamos adendo aqui. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, isso é mais sério do que quem nos escuta pode imaginar. Com certeza. Afastarem-se os homens da sua esfera intelectual é copiar para passar de ano, deu? Se eu copio para passar de ano, eu sou um ladrão do meu espírito e do meu futuro. Deu? Com certeza. Então isso é mais sério do que a gente pode imaginar. Reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. Decepção, sinônimo, infelicidade, deu? Oh, bacana. Deu, né? Por quê? Decepção, sinônimo de infelicidade. Se me fazem eu me decepcionar, é porque eu estou convivendo com gente errada. Se eu estou convivendo com gente errada, a culpa não é dos errados, a culpa é minha que não mereci fluidificar a humanidade com a qual eu ia conviver, deu? Bacana. Fluidificar a humanidade com a qual eu iria viver. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Inaptidão. Tem muito político que deveria ser mecânico, deu? Da 928A, tá? Tem muito político que não poderia ser político, tinha que ser mecânico. Se fosse mecânico, seria um bom mecânico. Sendo um bom mecânico, teria direito à felicidade. Como mecânico, queria suplantar o advogado que ele adotou sem estar pronto para ser. Advogado que adotou, político. Deu? Depois o amor próprio. Amor próprio é o pior dos vícios, tá? Eu não existo para vivenciar o amor próprio. Eu existo para colocar o meu amor em disponibilidade para quem eu desejar, que é outra coisa. Amor próprio. Primeiro eu, depois eu e depois eu. Isso aqui é amor próprio. Agora, se primeiro eu, depois eu e depois eu, como é que eu quero que uma mulher me ame? Pensem com calma, quem nos escuta. Fica difícil. De acordo? Então, amor próprio. No momento, eu tenho que pôr no arquivo morto o amor próprio e aprender a amar terceiros. Porque eu aprendendo a amar terceiros com sinceridade, esses terceiros verão que não tem coisa melhor. Vendo que não tem coisa melhor, retribuirão o meu amor. Aí eu terei paz e tranquilidade, e o alimento que eu ingeri será digerido nessa paz e nessa tranquilidade. Aí esse alimento fará bem ao meu corpo, dando oportunidade para o meu espírito atrair a verdadeira felicidade. Quem nos escuta, se não entender, pode pedir. Miranda, Oi? Para o espírito entender de amor próprio, primeiro tem que entender sobre o amor. Eu tenho que primeiro na Terra me amar intensamente e me colocar disponível para quem me quiser e não querer comprar quem eu quero. Isso, não. Deu ou não deu? Deu, não, é isso mesmo. Mas primeiro ele tem que conhecer o amor. Um rapaz se enfeita todo para conquistar uma moça. Está totalmente errado. Ele tem que ir ao natural na presença dessa moça. Porque ao natural ela vai conhecer a realidade dele. Agora, se ele se enfeita toda para conquistar uma moça, ele está roubando
desonestamente a imagem da visão que essa moça vai ter em relação ao rapaz. Com certeza. Uma moça que se emperequeta toda o dia inteiro num salão de beleza para conquistar um rapaz, é honesta ou é ladra? Pensa com calma. Hein? Aí o pessoal aí analisar. Então uma moça tem que mostrar um rapaz o que ela é no dia a dia, no natural dela. Se esse rapaz não sentir atração por ela, que bom, ela não enganou ele. E ele não foi forçado a sofrer porque ela enganou, vestiu. Com certeza. Eu não. Está tudo errado com a humanidade. Uma moça que quer conquistar o rapaz, mostra as suas aptidões e não uma beleza externa. Beleza externa faz com que as mulheres morram de medo de ficar velhas, deu? Com certeza. Por que morra de medo de ficar velho? Porque a embalagem está se deteriorando, deu? Isso é que é velhice. A embalagem está se deteriorando. Meu corpo está de um velho. Mas se eu usar a minha inteligência, hoje eu sei viver. Quando jovem eu era um burro. Por quê? Porque eu nasci filho do erro. Quando certo é nascer filho do acerto. Deu? Deu aí? Deu. Filho do acerto. Eu mereço pais melhores. Deu? Filho do erro. Me enganaram. Me colocando em berço de ouro. Deu? Com certeza. É isso aí. Não dizem que Jesus nasceu numa manjedoura? E tem 2000 anos, ninguém esquece de Jesus. Agora, quem nasce em berço de ouro, ninguém se lembra mais dele. Que nasceu um corpo sem um espírito comandar esse corpo. Deu? Deu. Depois o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que seria a figura humilhação. Cuidado! Quem não sabe viver e morre na inutilidade é um suicida no espírito, deu? Quem não sabe viver, vive, dando despesa à nação, à natureza, uma vida inútil, é um suicida no espírito. Suicida no espírito. Só uma reencarnação pior para tentar consertar. Deu? Deu. Esse final aqui é fantástico. Fantástico. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Esse adendo aqui é melhor do que a pergunta e a resposta principal. Esse adendo aqui. Então que no final, olha, se uma educação, se é educação, já é na moral. Não existe educação moral, não. Viu, Kardec, onde quer que você esteja? Educação. Eu estudei para passar. Agora, enganação humana. Eu colei para passar. Deu? Agora, se é educação, já é moral. Não precisam dois adjetivos, né? Então, se é educação, só com moral. Se é moral, só com educação, deu? Então, uma e outra tem vida própria, isoladamente. Moral, só existe moral se eu for um espírito evoluído. Para eu ser um espírito evoluído, só estudando. Estudando eu intelectualizo o meu espírito e não o meu cérebro corporal. Estudando eu intelectualizo o meu espírito. Intelectualizando o meu espírito, eu abro as portas em maior amplitude da minha inteligência. Abrindo as portas da amplitude da minha inteligência, eu paro o desconhecido, anulando o infinito. Deu ou não deu? Deu. Já foi? As considerações? Já. Mas tem um finalzinho aqui, ué. Desse aqui? Então tá bom. Educação moral. Desculpa. O houvesse colocado acima dos todos,
o houvesse colocado acima dos tolos. Por que eu vivo com tolos? Eu vivo com tolos porque eu sou metido à besta. Quem é metido à besta não pode viver com sábios. Viver com sábios é só quem é humilde, entendeu? Porque a verdadeira sabedoria esconde o seu conhecimento. De acordo? Acima dos tolos. Será que são 90% dos tolos na humanidade? Eu acho que é mais, Vecil. Porque o que mais tem na humanidade são tolos. Tolo. Você sabe com quem você está falando? Só que você quer te perguntar se é maior do que com quem está falando, porque nasceu aqui. Deu? Tive nascer em coisa melhor. Deu? Com certeza. Tolos preconceitos do orgulho. Então, tolos pode ser um indivíduo. Preconceito, uso inadequado da inteligência. E orgulho. O orgulho é filho do preconceito. O preconceito e o orgulho são netos do tolo. Vê se tá claro? Tá claro. Isso é sério. Isso é seríssimo. Quem nos escuta analisa isso e pode aprofundar muito mais, não é? Jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Apanhar desprevenido. Eu sou filho do sexo, quando certo é eu ser filho de pai e mãe. Falei claro. Falou claro. Sim. O certo é eu ser filho de pai e mãe, não do sexo. Se eu sou filho do sexo, eu estou no reino animal, num corpo hominal. Então Deus está me forçando a ser o que não sou. Deu? Sim. Continuidade do filho da espécie. Exatamente. Sim, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare e tenha misericórdia de nós. E quem nos ouve, se criar juízo, estaríamos juntos na próxima. Se não criar juízo, eu quero distância de quem nos ouve. Falei claro?